Covid-19 pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. A neurodegeneração é um processo que envolve a deterioração e morte de neurônios no sistema nervoso. Esse fenômeno resulta na perda de função cerebral e pode levar a doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose letal amiotrófica. Isso causa sintomas como perda de memória, dificuldade de movimento e coordenação, além de outras deficiências neurológicas progressivas. E quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Dr. Rafael Espera, neurologista do Hospital das Clínicas da USP, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue entender qual é a ligação de uma coisa com a outra para isso ocorrer ou isso ainda é algo a ser estudado? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma coisa que a gente tem tentado entender bastante, tanto em pesquisas nacionais quanto internacionais, né? Então, como vocês falaram muito bem, doenças neurodegenerativas são doenças relacionadas à idade, né? Muitas das vezes, a gente sabe que é o principal fator de risco para esses desgastes das células neuronais. E o que acontece na maior parte dos casos, por exemplo, da doença de Alzheimer, a gente sabe que existe um mecanismo na doença de Alzheimer que é o mecanismo imunológico, tá? E a doença de Alzheimer, ela começa a acontecer no cérebro, os processos fisiopatológicos 10 a 20 anos antes do início dos sintomas. Então, o que a gente suspeita? Que o COVID, que o estado inflamatório que ele gera no cérebro, assim como em todo o corpo, ele pode acelerar o desenvolvimento da doença. Então, às vezes, ele pode fazer uma doença que estava silente, ou seja, adormecida, ainda sem poucas alterações muito importantes no cérebro, mas fazer com que ela apareça, que ela floresça de forma mais robusta. Doutor, e essas células, uma vez degeneradas, elas não se recuperam? Exato, a gente está muito longe disso ainda, né? Desse processo de ter uma recuperação neuronal. O que a gente tem tentado estudar no COVID é como os sintomas eles se permanecem ao longo do tempo e como evitar que esse processo inflamatório que a doença causa, que ela persista por um período muito prolongado, né? As pesquisas iniciais com COVID lá em 2020, elas já direcionavam 3 fatores importantes. Primeiro, que a resposta inflamatória, que o corpo ele agia contra a infecção, ele permanecia de forma, por período indeterminado, mas de uma forma bem robusta, bem presente nos estudos, tanto com o exame de sangue quanto o exame do líquor, que é um líquido que ele recobre e circula em torno do cérebro. Alguns estudos também mostraram que a parte dos vasos onde circula o sangue no cérebro ele ficava mais permeável, né, mais livre a esses mecanismos imunológicos e também mostrando que às vezes a gente pode ter microtrombos relacionados ao COVID. Então, o que a gente tenta evitar hoje em dia é que esse processo ele chegue e se persista pelo corpo e pelo cérebro, para que não ocorra a neurodegeneração. Mas os estudos ainda eles são bem iniciais, vamos dizer assim, né? Tanto pelo COVID, quanto também os estudos recentes de doença de Alzheimer. A gente ainda não consegue reverter essa neurodegeneração, infelizmente. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas o Alzheimer, ele afeta um número maior de mulheres se comparado aos homens. A pesquisa também traça se há uma diferenciação de gênero, ou seja, pessoas que tiveram Covid tendem, se forem homens ou mulheres, a apresentar essas doenças degenerativas, ou isso também é um dos próximos passos para entender como a Covid pode afetar homens e mulheres de maneira diferente? Pergunta é muito boa, né? A gente sabe que um dos motivos do COVID, do Alzheimer, afetar mais é que as mulheres também atingem faixas etárias mais altas do que o homem, né? E como eu disse no começo, para todas as doenças degenerativas em geral, o principal fator de risco é a idade, né? Então, você tendo uma prevalência de um gênero, como as mulheres, atingindo faixas etárias acima dos homens, é esperado que elas possam desenvolver a doença de forma mais prevalente. Claro, os estudos atualmente, tanto para Alzheimer quanto para Covid, tantos estudos
que buscam linkar as duas coisas, né, unir os conhecimentos, eles tentam entender como o gênero, como as etnias, como as copatologias, ou seja, como a pessoa que tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, outros problemas de saúde, histórico familiar, escolaridade, tudo, né? Como esses fatores eles podem interceder em todas as doenças. Então, assim, é um passo a mais para você entender mais como ambas podem afetar populações diferentes. Então, por isso é muito importante que a gente faça esses estudos em países diferentes, em continentes diferentes, em populações diferentes, em faixas etárias também, que sejam diversificadas, né? Para que você possa ter um conhecimento mais global acerca de um determinado assunto. Mas isso não só para COVID e Alzheimer, isso na medicina em geral, é importante que se estude as populações, porque às vezes o efeito, por exemplo, de uma medicação, ela pode estar mais presente em determinado grupo em detrimento a outro. Doutor, além dessas doenças neurodegenerativas que você estava explicando, já existem estudos que apontam outras sequelas que a Covid pode trazer, seja de forma temporária ou definitiva? Sim, isso é uma pergunta excelente. Inclusive, a gente tem estudado isso bastante no Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da USP, né? A gente tem diversos grupos que estão avaliando essa questão do Covid longo, né? Como a doença ela repercute depois de 3, 4, 5 meses, sintomas prolongados. Então, a gente sabe que desde sintomas de memória, né, que a gente vê nos pacientes, mas também fraqueza, desatenção, sonolência, tosse, falta de condicionamento físico, dor, né? Então, são alguns sintomas mais prevalentes relacionados à doença. Inclusive, dor de cabeça, às vezes a gente vê o paciente queixando por um período prolongado, né? Um sintoma que ele é muito prevalente quando o paciente está com Covid, mas às vezes ele vai persistir por muitos meses após a resolução dos sintomas. Então, esse Covid longo hoje, ele talvez seja o principal objeto de estudo na relação do Covid, né? Como ele impacta o indivíduo no longo prazo, né? Porque anteriormente, quando o Covid apareceu, a gente tentava estudar muito aquela população que estava sofrendo com Covid agudo, indo para o hospital, era entubado, ficava um período de recuperação e voltava. Hoje em dia, com a questão das vacinas, a gente vê menos quadros graves, mas a gente ainda vê muitos pacientes com sintomas persistentes. Então, a gente está tentando entender isso para poder tratar cada um deles de forma adequada. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.